Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre algumas aplicações no triângulo, como classificação em relação aos lados e também aos ângulos. Belezinha? Vamos lá comigo? Então, olha só, qual que é a classificação do triângulo em relação aos lados? Em relação aos lados, nós podemos classificá-lo em escaleno, isósceles e equilátero. Mas como que eu observo isso? O triângulo escaleno, ele tem todos os ladinhos diferentes, tem todas as medidas iguais, laterais, tá? O triângulo isósceles, ele tem dois ladinhos iguais e um diferente. E por fim, quando a gente tem todos os ladinhos iguais, nós temos o triângulo equilátero, tá bom? Então é assim que a gente classifica em relação aos lados. E agora, como que a gente classifica em relação aos ângulos? Vamos lá comigo então. A gente tem o triângulo acutângulo. Isso, a gente chama ele de acutângulo quando o quê? Quando esses três ângulos internos são agudos, são menores do que 90 graus, tá bom? Agora, se a gente tem um ângulo de 90 graus, ele se chama triângulo retângulo, tá bom? Então, como que eu sei que esse ângulo é de 90 graus? Porque ele é indicado por esse quadradinho com uma bolinha no meio, tá? Então, ele sempre vai vir indicadinho assim, tá bom? Na maioria das vezes, ele já vem indicado dessa forma. O triângulo obtusângulo já acontece quando a gente tem um ângulo dentro desse triângulo maior do que 90 graus, tá bom? Então, tendo um ângulozinho maior do que 90 graus, ele vai ser chamado de obtusângulo, beleza? Então, tá jóia. E agora, para vocês não esquecerem, tem o ângulo agudo, que é aquele menor do que 90, então ele se chama acutângulo. Tem ângulozinho de 90 graus, ele se chama retângulo. Tem o ângulo obtuso, que é aquele maior do que 90 graus, ele se chama obtusângulo, viu só? Tem uns nomes aí diferentes, né? O mais tranquilinho é o retângulo, né? Mas é só exercitando aí que você já pega o jeitinho e não esquece, tá bom? Aí aqui, observe comigo essas classificações. Aqui nós temos um triângulo, olha só, que ele mede 4 centímetros, 5,5 centímetros, tá? E essa medida aqui também é de 4 centímetros, tá? Aí, assim, ele se chama o quê? O triângulo isósceles, olha só. Por quê? Porque ele vai ter esses dois ladinhos iguais. E como que eu sei isso? Porque esses dois ângulos são iguais. Isso é uma característica do triângulo isósceles. Se ele tem esses dois ângulos iguais, ele vai ter dois ladinhos iguais também, tá bom? Então, aqui mede 4, aqui mede 4, tá? Então, e esse ângulo aqui, ele é o quê? 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo, isso mesmo. Agora aqui nós temos um triângulo com todos os ladinhos iguais, 3,5, 3,5, 3,5. Então, ele é equilátero e eu chamo ele de acutângulo, porque os três ângulos internos são menores do que 90 graus, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui comigo. Mais um aqui, tem um triângulo que tem os três lados diferentes. Se ele tem os três lados diferentes, ele se chama escaleno. Olhando os ângulos internos, eu tenho um ângulo que é 130 graus, maior do que 90. Então, ele se chama obtusângulo, tá bom? Nesse outro triângulozinho que a gente tem aqui, ele tem ali três lados, né? Que olha só, um deles é diferente, ou seja, os outros dois são iguais. Então, ele se chama isósceles. E observe que os ângulos 35, 35 também são iguais. Então, como eu falei, é uma característica do triângulo isósceles, tá bom? Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Ângulozinho de 110, maior do que 90, então ele se chama obtusângulo, beleza? Então, tá bom. Então, quando a gente fala da soma dos ângulos internos de um triângulo, se a gente observar aqui, ó, se eu somar 90 mais 45 mais 45, vai dar 180. Se eu somar 60 mais 60 mais 60, vai dar 180. Se eu somar 20 mais 130 mais 30, também vai dar 180. E também, se eu somar 35 mais 110 mais 35, vai dar 180. Ou seja, o que eu posso concluir com isso? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Isso mesmo, tá bom? Então, não esqueça. Sempre, sempre, sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá joia? E você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, não perca tempo. Entra lá na plataforma www.matific.com.br e utilize o seu @escola, tá joia? Então, neste vídeo, nós falamos sobre algumas aplicações, né, do triângulo em relação aos seus ângulos e aos seus lados, né, dando nome para eles, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até breve!